Bom dia, Dani. Bom dia. Bom dia, Mai. Bom dia, Ari. Tá me ouvindo? Tô no fone de ouvido. Tô ouvindo, sim. Tá. Então tá bom. Eu não te respondi porque eu tava colocando o fone de ouvido, mas eu escutei você me dando bom dia. Porque eu tô no computador hoje. Hoje é a nossa última aula. Essa semana, do dia 4 ao dia 10, acho que é o dia 10, vocês têm semana de prova interativa e na outra semana já é a prova. Ariane. Bom dia, Samara. Ariane. Oi, É do dia 4 ao dia 10? Deixa eu só pegar meu calendário ali para confirmar, peraí. Você tem os dias que vão acontecer, quais são as provas? Quais dias são? Cada prova? Maiara, não tenho porque isso é a Croton que vai mandar para vocês. Ah, então não saiu ainda não, né? Não. Bom dia, Lô. Até as meninas estavam perguntando. De 4 a 10, cara. Então começa na quinta. Bom dia. Depois tem o feriado no dia 11. E aí, do dia 15 ao dia 19, é oficial 2. Feriado de quê, dia 11? Corpus Christi. Ô, dia, mais um feriado, a gente não pode nem viajar. Não fala não, minha filha. Pelo amor de Deus. O trem tá feio com um buraquinho no meio. Então, aqui, Maiara, 15 a 19, oficial 2. Depois do 22 dia 22 e 23, avaliação de segunda chamada das interativas. Dia 25 é segunda chamada de avaliação de proficiência e de avaliação mesmo de quem perdeu prova. Entendi. Até O problema é que a gente não vai nem conseguir formar, porque precisa das aulas práticas. Pois é. E vai saber quando vai poder pagar essas aulas. Isso é o problema. Vamos esperar que pelo menos lá para agosto, julho, agosto, já possa.
Ariane, Oi. segunda eu não pude assistir a aula por causa que ele estava fazendo manutenção aqui no bairro. Aí você não Ai, passou nada sem avaliação, não, né? a Mayara me avisou. Não, não passei nada Ah, avaliativo, não. eu pedi ela para avisar, porque está tendo manutenção aqui no bairro, aí o bairro ficou todo sem energia. Meninas, hoje eu vou falar um pouco do desencruste, eu vou falar um pouquinho de um monte de coisa hoje. Mas revisando coisas que vocês já viram em disciplinas faciais mesmo. Então, hoje eu vou falar do desencruste, que é uma técnica, né, que tem nas maletas faciais aí, de quem já tem a maleta facial, tem essa opção aí na maleta para estar trabalhando. E também tem a opção de quem não tem a maleta de fazer o desencruste em cabine mesmo com produtos, sem precisar da maleta facial. O que a gente encontra na maleta, ele é um recurso associado à corrente galvânica, que é aquela mesma corrente que tem aquele rolinho que tem os polos positivo e negativo. Essa corrente é contínua e aí a gente utiliza um cosmético desencrustante para estar utilizando a maleta. Quem não tem algum cosmético, a gente consegue usar também o soro fisiológico, porque ele é positivo, ele tem sódio, então a gente consegue estar fazendo ali a questão do desencruste também na pele. Ele tem o objetivo de retirar o excesso de sebo mesmo, então é mais para a questão de uma limpeza para uma pele que é muito oleosa, para estar facilitando ali a entrada de outros ativos de produtos que a gente for estar trabalhando. Então, utilizam efeitos polares dessa corrente, né, para fazer esse desencruste na pele. Então, quando a gente tem a maleta ou a gente tem algum outro equipamento que tenha corrente, a gente consegue fazer esse desencruste com esse ganchinho. Nesse ganchinho, a pessoa segura esse outro eletrodo aqui que vai estar ligado no polo negativo e no polo positivo, e o polo negativo vai estar ligado à corrente, o desencruste, que é esse ganchinho. Nele a gente umedece ele com soro fisiológico, ou se a gente tiver algum ativo que a gente possa estar fazendo esse desencruste, já vem especificado assim determinadas marcas, e a gente envolve esse ganchinho com essa solução, e ligando lá o eletrodo, a gente consegue, o positivo com o negativo mesmo. Então, a gente vai retirar dessa pele o excesso de sebo. Quando a gente começa a passar na pele esse ganchinho com essa solução, a gente começa a perceber que a pele vai ficando meio que cheia de espuminha. Mas, na verdade, não é uma espuma. Na verdade, é o sebo que você está retirando da pele. Quem faz esse tipo de procedimento, né? A gente já fez as práticas lá algumas vezes. Então, a pessoa pode sentir uma sensação de formigamento, é normal, porque tá ligado lá no polo, na carga, tem carga elétrica. Pode haver queimadura na pele, se você ficar muito tempo ou tiver com o equipamento desregulado ou alguma coisa assim. Como eu falei aqui, que a substância contém sódio na sua composição, e aí a gente pode usar vários outros tipos de substâncias também para estar fazendo esse procedimento aí. O algodão ele deve ser superficialmente umedecido, ele não precisa de ser encharcado, porque a própria pele ele vai reagindo com a espuminha, igual eu falei, retirando o sebo dessa pele. A indicação para fazer esse tipo de procedimento é em pele seborreica, quem tem acne e muitos comedões, que tem polos desobstruídos ali, por questão de excesso de sebo mesmo no canal,
Alguém que for fazer algum tipo de ontoforese, vou permear um ativo, vou usar a corrente só para permear um ativo. Eu tenho que ter esse cuidado aí para estar fazendo esse desencruste na pessoa, porque vai me ajudar a permear um ativo. Então, a gente tem que tomar alguns certos cuidados, porque pessoas com alergia, hipersensibilidade, marca-passo, ferida, alterações de sensibilidade, não pode ser feito esse procedimento. Só que eu também tenho que prestar atenção numa coisa. Se eu tenho a pele muito oleosa e eu quero retirar esse sebo, retirar essa oleosidade, que eu estou permeando algum tipo de ativo, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu vou fazer esse procedimento, eu vou estimular essa pele a produzir mais sebo. Porque se essa pele já produz sebo mesmo, por proteção da pele, então se eu for retirar todo esse excesso de óleo, a pele depois vai dar um efeito rebote e vai começar a produzir mais óleo. Então, o que é indicado? Eu posso fazer uma vez ou outra para permear algum ativo, mas eu não posso fazer esse procedimento direto em quem tem pele oleosa, senão eu vou ter um efeito aí que a pessoa não vai gostar. Então, é mesmo a questão do equipamento em si e mesmo a questão de produtos que a gente pode estar utilizando para estar tirando essa questão desse sebo em excesso aí da pele. Ok até aqui, meninas? Dentro dessa questão do desencruste, na maleta, por exemplo, a gente tem também a corrente galvânica, que você já tem costume de trabalhar com elas lá na faculdade, que é o rolinho mesmo da maleta. Então, Luiz Galvani, que começou com essa técnica em 1781, e ele descobriu que essa técnica, ele contraía os músculos e dava uma contração muscular. Isso foi testado em pessoas que estavam mortas na época, e aí ficou conhecido como um procedimento de ressuscitação, porque eles achavam que eles iam conseguir ressuscitar as pessoas porque as pessoas tinham contração muscular. Passou um tempo, essa técnica foi mais estudada e tal, e começaram a fazer equipamentos, né, que faziam com que tivesse essa estimulação, e aí eles viram que os efeitos fisiológicos dessa corrente vasodilatava o vaso. Então, a corrente elétrica impede a secreção de noradrenalina, e com isso o vaso dilatava, e aí aí que a gente consegue permear mais ativos. Por isso que tinha contração muscular. E ele tem também a ação ionizante, que quando a gente consegue permear ativos pelas membranas da pele, então a gente consegue ver aqui na imagem que quando a gente está lá na superfície da pele, a gente consegue sim com a carga positiva e negativa permear ativos que nesse vaso que já está superdilatado cair na corrente sanguínea. Então, a gente consegue alcançar aí o corpo como um todo, com a questão dos polos mesmo positivo com negativo. Então, é uma técnica não invasiva, que vai melhorar, controlar ali e aumentar a transferência da membrana, ou seja, abrir, dilatar e aumentar a circulação ali. Igual eu falei que foi em 1747, bem antigo, a questão dos estudos aí dessa ontoterapia, e eles foram vendo que dava para vários ramos, né? Para várias. Pessoal da fisioterapia trabalha, médicos trabalham com essa corrente, e a corrente ficou super conhecida. Então, nada mais é do que um eletrodo que receberá os íons a ser transferidos, que aí a gente tem o eletrodo ativo e o eletrodo passivo ou dispersivo, que é o que a pessoa, no caso, vai segurar. Nada mais, nada menos, mesmo que a questão da física, que as cargas opostas se atraem. Então, a gente, com essa questão dessa corrente, a gente tem a migração de um íon positivo, como o sódio, por exemplo, que requer uma carga, né, negativa para estar ali fazendo a sua dominação de permeação. E aí, quando a gente tem uma região a ser tratada, essa região é o nosso alvo.
Então, por exemplo, quando a gente vai fazer esse tipo de corrente, a gente não pensa só na corrente galvânica, né? Que a gente também tem que pensar naquele eletrodo da alta frequência que a gente também consegue permear o ativo. Nada mais, nada menos, porque ele também tem a carga positiva, que é onde que fica saindo a faísquinha, e a negativa, onde a gente segura, e então a gente consegue fazer essa corrente também ficar positiva e negativa. Então, a gente tem ali a questão das principais vias de acesso dos íons, né? Que é para permeação de ativo. A gente tem ali transferido para o ionotoforese. Uma delas é os poros das glândulas sudoríparas, que vão estar ali presentes no extrato córneo, que ajuda na questão de contribuir para a penetração iônica. Não só, né, nessas glândulas sudoríparas, como também através das glândulas sebáceas e através da membrana num todo para permeação ali. Aqui só mostra mesmo como que a penetração inicial dos íons vai ocorrer ali na forma capilar, né? Então, por exemplo, isso aqui resume que todo ósseo, toda parte da pele está susceptível aí para estar permeando, tá penetrando algum tipo de ativo. Aqui eu já mostrei que era dos polos positivo com negativo, essa corrente é contínua porque ela não para, então no momento que o aparelho está ligado, eu fico o tempo todo recebendo a carga. A duração dessa corrente vai depender do tempo e da aplicabilidade, então vai depender da frequência mesmo do equipamento. Aqui fala mais essa questão da iontoterapia como um todo, e aí os pós e os contraindicações também, que aí a gente tem que pensar que é contraindicado para quem tem prótese metálica, quem tem marca-passo, aparelhos auditivos, pessoas cardiopatas. Só que quem tem aparelho odontológico, você pode fazer. Só que quando você estiver passando a carga próximo da região da boca, a pessoa sente mais sensibilidade. Então, a pessoa sente mais formigamento, pode incomodar mais, mas não é contraindicado passar perto do aparelho, mesmo assim, porque quando você está com o rolinho, você vai passar mais rápido. Até mesmo quem está com a alta frequência ligado nos dois polos, sente muita dificuldade, sente muita reação do produto como um todo, porque fica falando, ai, tá formigando, tá pinicando, tá isso, tá aquilo. Super normal por causa do aparelho. Problemas de feridas também é para todo tipo de pele, problema circulatório, grávidas e lactantes, também é a mesma coisa, né? Questão de ter cuidado aí com a questão da corrente, que a pessoa vai sentir mais. Então, a gente tem que ver quais produtos ionizáveis que a gente pode usar. Tem alguns que vão ajudar na questão da despigmentação e no clareamento da pele. A gente tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C, muito usado para esse tipo de terapia, que também ajuda ali na questão, né? Não só da hidratação, como do clareamento da pele. E a gente tem alguns tipos de ácidos que a gente pode também estar permeando quando ele estiver em baixa concentração. Ou algum tipo de sérum também para rejuvenescimento. A gente pode usar também cosmecêuticos de efeito peeling, que vão promover a reação, a esfoliação básica ali da pele. A gente pode usar peeling enzimático ou algum outro tipo que a gente queira permear mais na pele. E um exemplo de peeling aí, a gente tem a nanosferas do ácido cótico, que também pode estar ajudando na permeação, na questão da esfoliação também, que não seja muito severa. Vou falar para vocês também um pouquinho do LED. O LED ele tem sido bem procurado aí ultimamente, né? Ficou famosinho e o povo gosta. Gosta por causa da luz, mas tem gente que ainda incomoda porque não vai esquentar, não vai gelar, não vai
pinicar, não vai nada, e o cliente a gente vê que ele gosta disso, né? Ele quer sentir alguma coisa com o equipamento. Só que ele o LED é totalmente, a gente tem vários artigos científicos aí, então ele é uma técnica bem usada hoje em dia, com comprovação científica, e ele não é usado só na estética, né? Ele é usado em várias outras áreas. Então a gente tem aí um conjunto de fótons, né? Que é questão da luz mesmo, com nanômetros e comprimentos de ondas específicos, no qual vão ter vários direcionamentos, né? Então a gente vai ver o que a gente vai usar e para quê. O LED é um conjunto desses comprimentos, desses fótons, né? Alguns comprimentos de ondas de determinada cor, que cada um vai ter uma direção e uma especificidade diferente aí. Aqui ele fala um pouquinho do laser também, né? Que o laser ele é mais específico, digamos assim, possui uma cor apenas, e o comprimento de onda ele é específico, então a gente consegue chegar mais adentro, ele é mais invasivo do que o LED mesmo. As ações do LED é mais mesmo em questão de fotorreceptores e aumentar a questão do metabolismo ali. Então, a gente vê que o LED, dependendo do tipo de onda que você usou, qual cor que você está usando, porque cada cor é específico para um comprimento de onda e para uma especificidade diferente. Então, a gente vê que essas cores, elas têm, né, cada uma sua função, e aí vai atingir ali a questão da epiderme ou da derme em busca de alguma especificidade. Então, por exemplo, vai depender qual que eu quero para eu saber qual cor e qual tipo de onda, qual tipo de cor específico que eu vou querer. Então, por exemplo, o LED azul. O LED azul, igual a gente vê nessa imagem aqui, que ele está mais na epiderme, ele não adentra tanto assim no corpo como um todo, ele vai aumentar a questão de hidratação do tecido, porque ele é mais superficial, e ele tem ali a questão anti-inflamatória, bactericida, que ajuda ali na questão da regeneração celular, a questão da regeneração da pele como um todo. O LED verde, ele age em tratamento de hipercromias. Então, quando a gente volta aqui, ó, a gente vê que o LED verde já está mais interno aqui na questão da camada da pele. Então, ele já está quase lá na derme. Então, a gente vê que ele faz o quê? Ele trata hipercromias, inibe os melanócitos, e quando ele inibe os melanócitos, a gente consegue adormecer os melanócitos, igual quando a gente vai fazer um clareamento facial, quando a gente pensa em usar um peeling para tratar um melasma. Primeira coisa que a gente tem que fazer, não fazer nada que vai esquentar essa pele para não produzir mais melanócitos. Então, quando a gente usa um LED verde, ele, mesmo que fosse numa limpeza de pele inicial ali, ele já iria ajudar a adormecer o melanócito para a gente conseguir entrar com algum outro ativo para conseguir combater a questão do melasma. No LED vermelho, quando a gente vê aqui nessa imagem, a gente vê que o LED vermelho, ele já está mais profundo lá dentro da derme. Então, ele já atinge, ó, a camada mais profunda lá. Então, o que ele faz? Ele vai ter a ação de recuperar todo o tecido, porque ele adentrou mais. Ele tem efeito anti-inflamatório e vai prevenir ali questão de queloides, vai melhorar na cicatriz, vai melhorar na oxigenação celular, vai melhorar ali questão de uma pele, por exemplo, que recebeu algum tipo de agressão, recebeu algum tipo de procedimento que ficou mais vermelho, mais inchado, então ajuda nessa questão. E o LED âmbar, ele ajuda a questão da síntese de colágeno e elastina, melhora a elasticidade do tecido, vai prevenir rugas, melhora um pouco a questão daquelas rugas mais finas, hidrata muito a pele, melhora a circulação do rosto como um todo, né, em questão tecidual. Então, a gente vê que é comprovado cientificamente e é um tratamento indolor, barato, enfim. Né? Então, o LED, a gente tem ali a questão são diodos semicondutores ao serem submetidos a uma corrente elétrica, porque ele tem corrente elétrica, no qual a luz vai estimular mesmo a questão intracelular ali do tecido. Tem o poder tanto de estimular quanto de inibir alguma atividade, né? Igual a gente viu, por exemplo,
que ele adormece um pouco os melanócitos. Abrange, assim, tem várias indicações diferentes na questão das luzes. Já o laser, por exemplo, ele já é mais questão de emissão e estimulação de radiação. Então, a questão do laser e do LED são semelhantes no ponto de vista de luz, mas ambos vão produzir uma banda específica e um controle diferente, específico de fótons mesmo, para adentrar ali no meu tecido e ter uma resposta diferente do outro. Aqui só mostra mesmo questão de como que organizado, né, na questão do equipamento em si, a questão das luzes. Essa imagem eu deixei aqui, porque hoje em dia a gente tem painel de LED, a gente tem vários, isso aqui é um estudo que eles fizeram, que eles viram que painéis de LED estavam sendo usados, igual essa primeira imagem vermelha aqui, para crescimento de plantas. E realmente fazia o crescimento, as plantas estavam crescendo mais quando tinha essa luz de LED. Então, foi só um estudo que eles viram que realmente estimulava e fazia questão de crescimento e desenvolvimento aí de celular mesmo, porque a planta também tem células. E eu deixei aqui essa imagem azul de uma cabine, porque a gente consegue comprar essa cabine que serve tanto para o facial, como você pode ir descendo com ela para usar em partes específicas do corpo, como a gente pode usar também a máscara facial, que tem as luzes e aí tem as cores adequadas, né? Essa daqui, por exemplo, é da Cosmobeauty, mas ainda a gente acha umas mais baratas por aí. Aqui mostra a questão do laser, que é uma radiação com aspecto, né, mais específico, digamos assim. E aí fala da questão do laser, das ondas, quais são os tamanhos dos nanômetros das ondas. Mas isso não precisa de saber, porque geralmente no equipamento já vem já do jeito certo de ser usado. Então, o LED vai transportar energia para a célula por meio dessas questões de energia e tudo mais. E ela não é invasiva, não é ionizável, não emite raio ultravioleta, não causa aumento da temperatura da superfície da pele, então não tem tantas, né, contraindicações, digamos assim. Aqui eu deixei só para vocês terem noção mais ou menos de quanto que custa as máscaras, essas máscaras facial, né, que está na moda aí em questão das luzes, que o pessoal gosta muito. Geralmente você consegue achar mais barata, essa daqui foi porque eu procurei já tem um tempinho. Então, gira em torno aí de 400 e pouco, 300 e pouco, 200 e pouco. Tem uma que você mesmo consegue colocar, porque ela liga e desliga, e aí vai colocando a cor lá que você quiser, para o que você quiser. E tem também mais baratinhos assim, que aí a gente consegue colocar o LED, as luzes mesmo, mas aí você teria que ficar colocando no rosto como um todo, não abrange o rosto todo, e aí você vai ter que ficar lá passando na sua cliente, mas você também consegue usar a questão das luzes ali. Então, a gente vê que tem mais baratinhos, tem mais caro, tem com Anvisa, tem sem Anvisa, cada um vai trabalhar da maneira que acha que deve aí. A gente tem também a questão da radiofrequência facial portátil, que tem as cores aí de LED, que também ajuda na questão de bioestimulação celular aí. Né? Então, deixei aí vários tipos de aparelhos, né? Tanto que faz radiofrequência, quanto que só tem o LED em si. O mecanismo de ação mesmo vai ser o fotobioestimulador, que vai estimular ali a questão bioquímica e celular todo de uma célula mesmo, né? A gente já sabe que a mitocôndria é a célula de energia, né? Que é a responsável pela energia ali da nossa célula. Então, a gente consegue estimular tecidos e de forma que a gente consegue melhorar a questão do tratamento como um todo a nível celular. Regeneração, aumento de energia, aumento de melhora ali celular mesmo. Alguns mecanismos de ação, igual a gente viu, né? A luz infravermelha, ela age desde a derme profunda até a camada muscular. Então, a gente também tem questão de ação anti-inflamatória e analgésica com essa cor, que é a vermelha.
Ajuda também na questão de desinchar um pouco ali da questão do membro, enfim. Então, por isso que é uma terapia utilizada para vários tipos de tratamentos. Então, fisioterapeutas usam, médicos usam. Melhora a oxigenação celular ali do sangue, do tecido como um todo, melhorando a absorção. Né? Aí aqui fala um pouco da potência do laser, que o laser já é mais profundo, né? Ter cuidados com as ponteiras, questão do risco, questão de poder queimar também. Deixei mais umas. A gente tem também laser de baixa potência, que a gente, querendo ou não, né, usa no nosso cotidiano aí, em dentistas também usa muito. Característica, né, baixo risco de complicação, permite associação a outros tratamentos, pode ser mantido por longo período. E aí a gente tem o LED que apresenta semelhança com o laser no que diz respeito à pureza da emissão de luzes e tal, mas ele também torna possível a elaboração de aparelhos que a gente pode usar em uso domiciliar. Aqui algumas imagens de LED. Tem baixo custo, né? O LED, como a gente já viu, pode ser usado com segurança aí. Indicação, então, a gente pode usar numa pele com acne, com qualquer grau de acne, a gente pode estar usando, mesmo para questão de oxigenação, melhora tecidual da pele. Alopécia, pessoa que tem, né, queda de cabelo ou está com um problema capilar. Bioestimulação tecidual, clareamento de mancha, drenagem, estrias. Né? Na drenagem, a gente pode estar usando associação aí para questão de melhora mesmo da circulação. Estrias, gordura localizada para melhorar ali a questão metabólica do tecido, hidratação, iluminação facial, lipodistrofia, marcas de expressão, micropigmentação, olheira. Então, a gente vê que é um tratamento pós-cirúrgico, terapia anti-aging, que é aquela para rejuvenescimento. Então, a gente vê que a gente pode usar ele associado em tudo quase que a gente vai fazer. Então, a azul a gente já viu, que cada cor específica para que serve, né? Para que funciona. Então, a gente tem aí o azul para absorção dos cromóficos intracelulares, quebra de peróxido de hidrogênio. Isso aqui é mais questão fisiológica mesmo do equipamento em si. A luz, né, o LED azul, a gente viu que a gente pode ser utilizado para tratamento de acne, melhora a questão da hidratação do tecido, melhora a questão de quantidade de água e a troca ali celular. Também é capaz de destruir ligações químicas da melanina, então a gente vê que a gente consegue também adormecer um pouco o melanócito para a gente ter um efeito de clareamento. Claro que vai depender do que você vai usar e como que você vai fazer. O vermelho ativa o fibroblasto, aumenta a questão do colágeno, melhora a regeneração do tecido. Então, eu deixei aqui para vocês o que cada um faz, né? O âmbar lá estimula as organelas, questão de estímulo metabólico, mas para vocês saberem usar e do que vocês vão ter aí. Aqui tem exemplo de LEDs, né? Com a Anvisa, os equipamentos aí que a gente tem o respaldo melhor a questão terapêutica. A gente tem esse menorzinho também, que custa uns 2.000 e pouco. Tem gente que consegue comprar ele mais barato, que é da HTM, que também tem a luz azul, o âmbar, o vermelho, o infravermelho, e aí a gente tem a questão do respaldo da Anvisa também. Que fala mais de comprimento de onda, e a máscara, outros tipos de máscara, né? Mas o ruim dessa máscara aqui é que, por exemplo, ela só tem uma cor de LED só. Então, para quem for comprar para questão de trabalhar, eu acho melhor comprar da que tem outros tipos de cores. Essa que tem a Anvisa, por exemplo, custa quase R$600, só que ela só tem uma cor de LED. Aí tem uns protocolozinhos, né, de como que eu vou usar esse LED. Então, por exemplo, fototipo 1 e 2, eu posso usar um LED, por exemplo,
3 minutos, com 3 joules, mas isso aqui não precisa te preocupar, porque também, geralmente, a gente tem equipamentos que a gente já digita lá qual que é o fototipo e ele já calibra e já fica certo para estar trabalhando tranquilo ali. Quando não tem, a gente só tem que pensar que um fototipo mais alto, a gente não pode ficar muito tempo com a luz num fototipo mais alto. Como que usaria o LED, né? Então, a gente poderia fazer, por exemplo, uma higienização, depois tonificação, fazer massagear, por exemplo, essa pele, fazer ali a questão da emoliência, dependendo se a pessoa for fazer uma extração. E aí a gente deixa essa pele um pouco umedecida, usa o vapor de ozônio, faz a extração. Depois da extração, a gente poderia usar, né, várias vezes esse LED em várias cores, então eu colocaria o azul por 2 minutos, pontuando toda a face, depois usaria o vermelho para a questão da aplicação pontual mesmo, né, nas pústulas e comedões ali no cisto sebáceo, aí eu seria mais pontual, e o laser infravermelho que eu ia aplicar nas lesões com pápulas e nódulos, né, se a pessoa apresentasse aí uma pele mais acneica. Finalizaria com uma máscara calmante, hidrataria essa pele e protetor solar. Se fosse um tratamento para acne, também ia demaquilar, tonificar, massagear, usar emoliente, deixar lá de 10 a 15 minutos com vapor de ozônio ou com a máscara térmica, fazia extração, e aí eu ia usar um LED azul, fazer extração de comedões, né? Porque a acne nós não vamos extrair. Usaria o LED azul por toda a face, o LED vermelho, pontual também, só onde que tá os cistos e os comedões ali. Usaria o laser infravermelho, aplicação pontual mesmo na pápulas e nodulares. Depois usaria a máscara, uma máscara, né, calmante, por causa da agressão, da questão da limpeza de pele. E depois usaria um secativo, ou finalizaria com algo secativo mesmo por causa dos comedões e o protetor solar para a pele acneica. A gente consegue avaliar essa pele, né? Por exemplo, olheiras. Como é que eu ia usar o LED em olheiras? Eu ia demaquilar, esfoliar e usar o LED azul na região do orbital, né? Claro que a pessoa com um cuidado maior, o LED vermelho para a questão da regeneração mesmo do tecido, e aí depois eu finalizaria com uma máscara, massagem, enfim, ou então eu ia permear também uma vitamina C para tentar clarear um pouco aí a área dos olhos. Pessoas que têm hematomas, né? Usaria o LED vermelho, que a gente já viu que é regeneração tecidual, usaria o laser, ou o laser, por exemplo, infravermelho, para a questão de melhora mesmo da tonalidade da pele. Então, a gente vê que a gente tem estímulos, né? Que a gente consegue estimular ali colágeno, consegue estimular elastina, consegue ter uma melhora tecidual muito boa aí com LED que está na moda e o pessoal tem procurado muito essa questão desse tratamento. Vou falar também hoje, gente, um pouquinho sobre a geoterapia, que a gente já está cansada de usar, né? E que, querendo ou não, também é um queridinho aí na questão dos tratamentos estéticos. A argila, a gente já sabe que ela é uma técnica terapeuta, usada antigamente pelos filósofos antigos, né? Que viram lá que melhorava, enfim. Em contato com a pele, ela promove vários benefícios, combate radicais livres, responsável por danificar essas células boas do nosso corpo. Então, a gente consegue combater isso aí. Né? Tem toda a questão também da argila, por ela ser terapêutica, porque ela é natural, e aí ela tem energia, porque ela vem em questão natural mesmo. Então, a gente tem estudos também que comprovam isso. A hidratação com a argila alivia a tensão muscular também, que eles viram antigamente que tinha essa questão dessa tensão muscular ali que era aliviada. Ativa a circulação sanguínea, colabora com suavizar também a questão das manchas, regenerar o tecido, desintoxicar a pele, né? A argila verde é uma que desintoxica bem aí.
elimina estresse, né? E a gente pode usar ela no tratamento corporal também. O que eu sempre indico às minhas alunas? Não ficar presa só com argila facial. A argila, ela é usada também para corporal e muito bem-vinda nessa questão de corporal aí. Como é que eu faria essa argila corporal? Eu faria uma bandagem. Então, por exemplo, minha cliente está com dor. Aí ela vai fazer uma massagem relaxante, está com dor nas costas. Eu posso pegar um pouco de água morna, fazer a minha argila ali na água morna, colocar na região onde que a pessoa está sentindo dor, fazer uma oclusão com papel filme, deixar um pouquinho, depois retirar e fazer minha massagem normal. Então, assim, eu posso usar argila para um monte de coisas e um monte de tratamentos aí que eu posso estar usando. Igual eu falei, ela é natural, né, composta por partículas extremamente pequenas de licitato, que é silício de alumínio, além de diversos oligoelementos que tem naturais aí, que são de minérios e tal. Diferentes fontes de extração produzem esses silicatos, né, que fazem parte da construção da argila aí, natural. As diferentes fontes de extrações vai depender, né, então eu tenho que saber onde que foi retirado, se ela é realmente natural mesmo, porque tem umas argilas que a gente vê que ela é mais grossa, então ela pode ter alguns outros componentes químicos aí e não ter sido totalmente natural, não ter sido misturada com outras coisas que não vai trazer benefícios. As diferentes constituições dessas argilas vão depender, né, do que para quê. Então, a gente tem ação absorvente, cicatrizante, antisséptica. Os minerais encontrados nessa argila já viram que tem potencializadores de efeitos, né, no qual depende aí também da concentração que eu vou estar fazendo com que essa argila fique mais ou menos concentrada. Tem presença de minerais, que são chamados de oligoelementos, igual eu falei, e que aí vai deixar a minha argila mais natural ou mais específica para determinadas coisas. Então, a gente tem aí a argila verde, que ela é rica em silício, diversos oligoelementos, ela desinfiltra o interstício celular, ela é esfoliante suave, promove a desintoxicação e regula a produção de sebo, então ela é muito usada para a pele oleosa. Efeitos mesmo desintoxicantes e adstringentes. Então, uma pessoa, por exemplo, que está com algum inchaço na região também abdominal, eu posso estar usando essa argila verde com bandagem. Aí, se fosse corporal, eu já faria, por exemplo, com a água normal, sem ser com água quente, e também ia bandar com a papel filme, para quem não tem a manta e tal. Depois retirava, né? Querendo ou não, quando você vai retirar, já vai fazendo uma esfoliação nessa pele. A argila branca, ela é rica em silício e alumínio, promove um aumento da oxigenação e melhora na questão da esfoliação, suaviza e regulariza a queratina. Então, ela é revitalizadora. Quem usa muito sente que tem um efeito clareador. A argila cinza, né? Ela é anti-inflamatória e cicatrizante. Geralmente não é muito encontrada essa argila cinza. A vermelha, às vezes, já faz o papel dela, que regula também a questão da microcirculação cutânea, para peles sensíveis, reguladora e tensora. Então, eu também poderia usar a argila vermelha se eu fosse fazer alguma reflexologia e visse que o pé da minha cliente está um pouquinho inchado, eu poderia fazer o uso dessa argila vermelha. A argila amarela, ela resulta em efeito extensor, ajuda ali na questão da ativação da circulação, contribui para um equilíbrio iônico, hidratante também, celular. Então, ela é desinfiltrante, adstringente e desintoxicante. Também poderia estar usando a amarela no lugar da verde, se eu não tivesse a verde, para questão ali de desinchar, desintoxicar. A argila marrom, ela é rara, né? Quase que você não encontra ela, mas ela ajuda na questão de ativar também a circulação, além de revitalizar e equilibrar ali a questão celular. Então, ela também desintoxica, também pode ser usado com o mesmo fator da verde. A preta, né? Ela é rara, mas você ainda encontra muito mais dela do que, por exemplo, a roxa e a amarela. Ela tem elevado teor de silício, de alumínio, de titânio, de oligoelementos, então ela é mais, não é que é pesada, mas ela é mais completa, digamos assim.
resulta num efeito de ativar a circulação e renovar essas células, essa renovação celular. Também tem efeito cicatrizante, tem soro anti-inflamatório. Então, se você não tem a vermelha, se você não tem a verde, você pode trabalhar com a preta aí, que ela tem uma resposta muito boa. Né? Deixei um esqueminha, o que eu posso usar para quê? Então, por exemplo, a branca, posso usar para pós-operatório, pós-peeling, dores muscular, dermatite seborreica, né? Quem tem, eu tô vendo muitas pessoas usando no cabelo, para quem tem, por exemplo, tá com muito sebo, muita caspa, ainda mais nesse outono que o cabelo fica, né, todo cheio de seborreia, então é usado também capilar, a branca, argila preta para peles envelhecidas, rugas, cabelos rarefeitos e quimicamente tratado também pode ser feito, argila cinza em varizes, olheiros, argila marrom, né, para tratamento de mamas, face, interno da coxa, bíceps, então você pode usar, passar, né? A gente vê que a gente pode usar no corpo como um todo. A vermelha, né, que tem a questão do colágeno ali, ela pode ser usada para tratamento de gordura, de flacidez, de estria corporal mesmo. A amarela para discromia ou branca também, né, que a rosa, que é mais rara também, pode ser usado para questão de lifting. E a argila verde metabólica ali para desintoxicação também. Cheiro, né? A argila geralmente não tem cheiro. O cheiro não pode ser desagradável. Peraí que eu só vou ligar meu computador aqui na tomada, meninas. Esse cheiro em si não pode ser desagradável. Geralmente a argila nem tem cheiro. O certo seria se não tivesse. Porque quando tem, significa que ela foi misturada com alguma outra coisa. Então a cor sempre será brilhante. Quando você pressiona com o polegar, assim, você vê que ela é meio úmida. Deve deixar a marca, né, na hora que você pega nela no saquinho ou no pote. Isso significa que ela não está tão misturada com outros agentes aí, outros produtos. Caso ela não possua essa característica, não vai utilizar para fins terapêuticos, porque se ela tiver cheiro desagradável ou algumas outras coisas assim, sinais de que ela pode estar contaminada ou misturada com outros ativos aí. Geralmente eles retiram do solo, né, coloca para secar. Durante esse processamento é importante expor a argila à luz do sol para que ela absorva a radiação do magnetismo, eletricidade, para ter vitalidade, mas aí é em questão mesmo de manipulação e preparo dessa argila. Eles falam que mesmo sempre antes, isso a gente não faz, né? Mas eles falam que mesmo antes da gente usar a argila, a gente deveria colocar ela um pouco no sol, para ela receber ali a vitalidade, enfim, e não guardar em armário por muito tempo, não deixar, né, perto de água para ela não ficar mais úmida e não estragar ali nossa argila. Então, mais cuidados mesmo de guardar e de manipular. Aqui só mesmo passo a passo de como você pode estar usando essa questão da argila. Tem gente que gosta de preparar ela com água aromática, pode preparar ela com algum tipo, pode pingar algum tipo de óleo essencial, mas aí tem que tomar cuidado também para a questão do tipo de pele. Se for corporal uma boa, você pingar algum tipo de óleo. Aí tem a questão, né? Tem gente que usa e faz protocolos no qual a argila vai secar na pele, e tem gente que já fala que a argila não precisa de secar na pele. Então, vai depender do passo a passo da aplicação que você vai trabalhar aí para ver o que você vai querer com essa argila. Vou falar um pouquinho sobre também a hipercromia. A hipercromias aí que a gente tem direto, né? A gente tem contato com essas hipercromias e, querendo ou não, é um fator que incomoda muito as pessoas. Então, vou só revisar aqui com vocês.
Então, a gente já sabe que, atualmente, as alterações na cor da pele têm sido uma procura bastante de clientes aí, né, em busca de profissionais qualificados para estarem trazendo uma melhora dessa pele. E é uma coisa que, às vezes, a gente tem muita dificuldade em trabalhar com essa questão dessa hipercromia, porque, por mais que a gente use coisas específicas e boas no nosso salão, no nosso clínica, seja onde for, às vezes a gente não tem um retorno muito bom, porque a mancha volta, mas isso a gente também precisa de conversar bastante na anamnese com o cliente, deixar bem claro todos os cuidados que o cliente tem que tomar, porque a gente não faz nem 50% em cabine, que seria o restante, toda a colaboração do cliente que a gente precisa. Então, a gente precisa que ele use um bom home care, a gente precisa que ele passe protetor, a gente precisa que ele evita sol. Então, a gente precisa mais da pessoa do que a pessoa precisa da gente. Então, são questão mesmo de alterações cutâneas, né, que tem na pele. Dentro dessas discromias, a mais frequente é a hipercromia, que tem origem na produção exagerada da melanina aí, que a gente já está cansada de ver, devido, às vezes, ao envelhecimento, alterações hormonais, inflamações, alergia, exposição solar, genético também, né? A gente tem aí a tabela de Fitzpatrick, que é a questão do tons, né? Do tipos de pele aí que a gente tem de fototipos. A gente já sabe que a cor da pele, ela é uma característica que a gente tem genética, de acordo com o meio, né? Que a gente tem também a questão da exposição solar aí, que ajuda. Então, a cor básica da pele depende da quantidade de melanina de cada um, então é genético, você herdou da sua família. E a cor induzida da pele é a questão da exposição do sol, que pode atrapalhar um pouco aí nessa questão dessa cor, né? Então, a coloração da pele, a melanina dá a cor marrom, os carotenos dá a cor amarela, hemoglobinas vão ajudar ali na cor avermelhadas, então é uma questão mesmo celular e metabólica, organizacional aí de cada pessoa, de cada organismo. A melanina é um pigmento natural, né, que dá a cor ali, colore a pele, colore os olhos, os cabelos, e a produção é realizada pelas células chamadas dos melanócitos, né? Então, a gente tem lá a questão dos melanócitos, que vai produzir lá a questão da melanina, e a gente também tem a questão dos carotenos. Esses carotenos aí a gente consegue, por exemplo, quando a gente vai fazer tomar sol, ou fazer algum bronzeamento artificial, alguma coisa assim, a gente consegue ingerir esses carotenos através de cenoura e alimentos ricos em carotenos para a gente ter ali uma melhora de um bronzeamento ou fixação da cor. A hemoglobina, né, que é a questão da oxigenação lá, então, do fluxo sanguíneo e da oxigenação, também ajuda na questão da coloração da pele como um todo. E as discromias entra aí para a questão de alterações, né? São alterações bioquímicas em síntese celulares, né? Então, é a questão celular da melanina lá, de alteração da tonalidade. Existem vários fatores que a gente já sabe que pode dar essas discromias. Podem ter aumento ou diminuição dessa melanina, então vai depender se ela é hiper ou se ela é hipo, né? Acromias é a ausência total, né, dessa melanina, desse caroteno, dessa hemoglobina. Então, a gente tem ali, por exemplo, o albinismo, que a pessoa sofre muito com essa questão. Porque ela não pode tomar sol, ela é uma pessoa muito sensível. Então, assim, é um cuidado exagerado que a pessoa tem que ter. As hipocromias é um déficit desses pigmentos, né? Então, a gente pode... É como se fosse uma pitiríase, né? Um pano branco, fica meio manchado. Quem não sabe identificar pode achar que é micose. Enfim, a questão a gente consegue melhorar dependendo de algum tipo de medicamento com antibiótico. A gente pode tentar reverter um pouco aí. A gente tem também a questão do vitiligo. O vitiligo é a diminuição ou a ausência dos melanócitos, né? A pessoa já nasce assim, então aí ela pode ter um agravamento ou não desse vitiligo, ou ela nasce faltando e com algumas manchas específicas e às vezes fica assim até quando ela, né, morrer. As hipercromias já é um aumento desse pigmento. Estímulos normais pode ser caracterizado como eféries, sarnas, melasma, melanose ou manchas senis, né?
E sequela de acne também a gente já viu que pode dar essas hipercromias. Então, a gente tem a efélides, né, que nada mais é do que aquelas pintinhas no rosto. Tem gente que tem no colo, tem gente que tem nas mãos, tem nos braços. E isso é uma coisa que algumas pessoas queriam ter, as que têm não gostam de ter. Então, assim, um distúrbio, né, a nível celular aí da pele. Tem gente que acha bonito, mas ele é um distúrbio. A gente tem o melasma ou cloasma, né, que surge principalmente após a gravidez. Pode surgir, né, mas nem sempre. Tem gente que já tem mais predisposição por ter uma alteração hormonal ou uma genética, enfim, ou anticoncepcional. Geralmente são localizadas na bochecha, testa, com aquela cor, né, mais acastanhada, mais marronzada. Cada um tem aí de uma maneira também diferente. Quem tem predisposição a ter, pode ter, e pode ter em outras áreas também. A diferença do melasma e do cloasma, né? O melasma, geralmente a gente vê ele mais específico e mais suave, digamos, ele é mais espalhado do que o cloasma. O cloasma, quando a gente tem o cloasma, ele é mais amarronzado e mais junto. Por exemplo, no melasma, a gente vê que a gente tem um pouquinho de melasma aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O cloasma, ele já é uma mancha maior, mais densa e mais escura. Você vê que o resto do rosto está todo claro, mas aqui a mancha está mais proeminente do que o melasma, que já tem melasma na região do busto, da bochecha, do nariz. O cloasma já fica mais específico, mais tipo agrupado. Essa melanose, né, surge com o passar dos anos em muitas pessoas acima de 40, 50 anos. São manchas escuras e arredondadas. Muitas pessoas idosas têm na mão, têm no braço, no antebraço, têm no colo. São manchas mesmo de sol, né, que por exposição solar ali, às vezes a gente consegue fazer tratamento e melhorar, né? Geralmente eles falam que essas manchas são as manchas senis. A gente tem dois tipos, né, de hipercromias que a gente consegue, né, que pode ser tratado. Então, a gente tem o melasma residual, são manchas marrons, causadas por substâncias fotossensíveis, né? Ou, por exemplo, uma mancha de limão, a gente às vezes consegue reverter essa mancha e tratar. Ou hiperpigmentação periorbital, né, que é a olheira. Dependendo dessa olheira ser escura na região da área dos olhos aí, a gente consegue resultar aí, pode ser uma má circulação, componentes genéticos e tal, a gente consegue, aí elas aumentam devido ao cansaço, alimentação inadequada e estresse. Esses dois tipos a gente consegue uma resposta um pouco melhor em questão de tratamento facial para clareamento aí. Uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Por exemplo, marcas de acne, ficou lá com a pele e aí deu a casca, deu a mancha e ficou lá manchado. A gente consegue também melhorar um pouco desse tipo de hiperpigmentação. Agora, a gente sabe também que pode ter hiperpigmentação por questão de traumas, questão de queimadura, alergia, excesso de medicamentos. Então, a gente saber mesmo na questão, aqui fala mesmo na questão do melanócito, questão fisiológica, a gente tem que saber mesmo identificar qual que é o tipo de mancha, e com isso a gente consegue fazer um bom trabalho quando a gente faz uma anamnese mais específica, perguntando quanto tempo, a partir de quando que piorou, você já percebeu se há melhora, se não há melhora, sua mãe tem, então a gente consegue saber mais ou menos se foi uma coisa momentânea, se a pessoa sempre vem com essa mancha, o que mais incomoda, quando que fica mais agravado, para a gente conseguir pensar num tratamento ali que a gente precisa de ter um retorno para o cliente ficar satisfeito, né? Como identificar a profundidade dessa mancha? A gente tem o auxílio aí da lupa, que é a lupa portátil, que tem a luz de UD, como quem tem a cabine também consegue identificar a profundidade dessas manchas, ou consegue identificar até manchas que a pessoa nunca teve e pode vir a ter.
né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão dos níveis das hipercromias, né? Que se ele está epidérmico, dérmico, se está misto, se está indeterminado, para a gente saber ali qual que é a característica da minha mancha, para eu saber qual que vai ser a eficácia do tratamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma mancha mais superficial, eu vou ter uma resposta boa do tratamento. Se eu tenho uma mancha mais profunda, com a borda mal definida, eu vou ter uma resposta menor de um tratamento. Se eu tenho uma mancha mista, que também está lá na parte da epiderme, como está na parte da derme, ela está começando a ficar profunda, eu consigo melhorar um pouco com tratamentos. Então, assim, é mais questão de análise mesmo na questão da anamnese, com o uso da luz de UD como auxílio aí. Então, para esses fatores que a gente vai tentar regular, né, essa questão dessas manchas, a gente tem fator genético, a gente tem características raciais, fatores hormonais ou endócrinos. Então, depende aí qual que é o hormônio da pessoa que está desregulado, qual que é, ou se ela está fazendo ingestão de algum tipo de hormônio, qual que é a característica dela, né, genética, esse hormônio, ele é estrógeno, progesterona, qual que é o tipo de hormônio que ela está produzindo, né? Porque tem hormônio que vai produzir mais a questão da melanogênese, então a gente tem que saber bem a fundo mesmo. Essa pessoa fica exposta ao sol, não fica exposta ao sol, ela tá com um tipo de trauma, igual, por exemplo, uma pessoa vai fazer tratamento com mancha, só que ela é cozinheira, ela vai estar o tempo todo ali na questão do calor, então a gente tem que ter um pouco de cuidado para tratamento também, porque às vezes a gente começa a tratar um tipo de pele no qual a pessoa não vai ajudar porque ela está em constante calor, ou em constante, por exemplo, também quem trabalha em lugar muito frio, vai estar em frio também queima, também causa escurecimento, a pele fica mais ressecada. Então, tem toda essa questão também de trabalho, enfim, né? Para a gente saber aí, processo inflamatório, toma algum tipo de medicamento, usa anticoncepcional, não usa. Então, assim, é uma coisa bem prolongada da gente estar tratando aí com o cliente, para a gente ver a resposta que ele vai nos dar aí. Né? Então, a gente tem que sempre ter o cuidado de perguntar qual que é a duração dessa lesão, aparecimento e evolução, quanto tempo que ela apareceu, você já reparou se ela melhora, se ela clareia, quando que ela clareia, qual a época que ela mais escurece, já teve alguma mudança que ocorreu essa mancha aí, você ficou grávida, entrou na menopausa, menstruação está irregular, é gravidez, se há alguma melhora ou piora, em que época, então são os cuidados que a gente tem que tomar aí, né? Questão de medicamento também, se ela usa, qual que é o medicamento, qual que é a profissão, igual eu falei, né? Antecedentes familiares, doenças, tem alguma doença, sexo, idade, cor, questão de familiar também, usa protetor solar, não usa, evitar radiação solar, ou a luz de UD, né? A luz ultravioleta sem proteção, uso de cosméticos calmantes, às vezes a pessoa usa o cosmético inadequado para o seu tipo de pele e a pele responde de outra maneira, usa algum tipo anti-inflamatório que pode dar urticária na pele, deixar a pele mais seca e com manchas, controle hormonal, hidratar o rosto, então assim, não usar creme, ácido ou tratamento sem recomendação de um especialista, deixar isso bem claro. Igual eu falei, né? O tratamento vai depender do auxílio e da ajuda do seu cliente. Contraindicação é a mesma para tudo: processo infeccioso, feridas, escoriação, diabetes, marca-passo. Opção de tratamento a gente tem diversos, então a gente tem aí ontoterapia, como a gente já viu, que é a questão do positivo com negativo, para estar permeando melhor um ativo nessa pele, tá tirando o sebo, para estar permeando melhor um ativo. A gente tem o LED, que a gente acabou de ver, para a questão celular e metabólica, respiração, oxigenação do tecido. Cosméticos que tem algum tipo de ativo, né? Na verdade, nem é cosméticos aí, é dermocosméticos, que tem algum tipo de ativo para estar ajudando na questão celular dessa pele. Peeling, a gente tem vários, né? Tem invasivos, tem não invasivos, enfim, pensando que produção de calor em excesso nessa pele não pode.
E agora, meninas, eu vou finalizar aqui com a questão da máscara. A máscara, as máscaras faciais, que a gente tem aí várias opções, né? E que hoje em dia também é um aliado que a gente tem aí em questão de ajuda mesmo como protocolo em vários tipos de tratamentos, né? Então, a gente tem as máscaras faciais de vinho, de chocolate, plástica, que não é plástica, enfim, tem diversas. Hoje em dia, queridinha aí, máscara de ouro, né? Ultimamente vem conquistando cada vez mais as mulheres aí para a questão do rejuvenescimento, para a questão de preenchimento, aliviar um pouco das linhas de expressão, contorno facial aí, hidratação. Além da beleza do produto, que é, por exemplo, a máscara de ouro, uma característica também vem sendo citada por questão, relação do cosmético ao ouro, né, riqueza e tal, então o cliente fica todo se achando e tal, por ser chique. Tem muito cálcio nessa composição dessas máscaras de ouro. Existe tipos de máscaras faciais com finalidades específicas, né? Então a gente vai ver aqui o que para quê, é o que a gente também tem que procurar saber com o nosso cliente, qual que eu vou usar para o melhor tipo de pele. A preparação é a mesma, não tem como eu fazer uma máscara, né? Eu posso usar, por exemplo, vou usar só uma máscara facial, eu posso usar o nome de revitalização facial. Então, o que eu vou fazer? Uma limpeza, passar um sabonete, esfoliar, tonificar. Pronto, aí eu coloco a minha máscara. Coloquei minha máscara, retiro e coloco, passo um protetor. Tá pronto o procedimento. Então, são 3 etapas cumpridas, a princípio ativo, né, presente nas máscaras. Senão eu não vou conseguir permear, né, no tecido, então eu tenho que fazer uma esfoliação antes. Essa máscara facial de ouro, que igual eu falei, ela tem sido muito usada nessa mídia social e mídia digital, então os artistas têm procurado muito pela beleza na tonalidade da textura, enfim, né, similar ao ouro, que coisa riqueza. Então, é uma máscara facial que está em alta, muito bem utilizada, ela é muito procurada por questão de tonalidade e textura, é associada a outros, né, outros ativos aí, como a gente viu. Promove aumento na elasticidade da pele, melhora a estimulação de produção de colágeno, regeneração celular, reposição de cálcio. Claro que vai depender de qual empresa que você adquiriu o produto, né? Se ela foi misturada com outras coisas ou não. A gente tem também hoje em dia até uma limpeza de pele de ouro, limpeza de pele não, uma máscara de ouro que ela é como se fosse um papel tipo alumínio, só que ele é dourado que você vai aderindo assim na pele e depois ele fica como se fosse uma máscara. Muito legal também. A gente tem também as máscaras de vinho, né? Aí as pessoas vendem como vinhoterapia, enfim. São componentes com uva, antioxidantes e regeneradores. Tem ali a questão de clareamento também, desintoxicação da pele, tratamento de ortomolecular, que visa também o aumento do metabolismo celular ali, da circulação como um todo. Recupera o viço, reduz a flacidez, além de polifenóis que contém nessas máscaras, né, que ajuda na questão do envelhecimento, elasticidade, jovialidade da pele, bem indicada para quem fuma, para combater os radicais livres e melhora ali na desvitalização celular. A de chocolate, né, que também é queridinha e bem usada, tem questão de cacau, que é muito usada para hidratação, nutritiva, revitalizante, restaura e deixa brilho na pele, deixa a pele com mais frescor. Tem questão da manteiga de cupuaçu, do avelã, todos os compostos mesmo de um chocolate contém na máscara como um tratamento, né? Portanto, essa máscara desenvolve um brilho na pele. A indústria alega que o aroma é capaz de reduzir o estresse do cliente, né? Devido à questão da serotonina ali, o cheiro do chocolate mesmo já acalma quem é ansioso aí.
A primeira delas é uma máscara, né? Protocolo de outras máscaras. Então, a gente tem questão, máscara que tem colágeno, que vai ajudar na revitalização, hidratação. Tem máscaras que vão ajudar no efeito lifting, que vão atenuar ali direto nas rugas e linhas de expressão. Tem umas que têm ação imediata, outras que vão ter ação depois. Umas que você passa e tira, outras que você tem que deixar mais tempo. Então, vai depender do tipo mesmo que você vai estar usando. A gente tem máscaras que a gente pode usar junto com o protocolo de LED. Tem máscaras que você não deve usar com equipamentos. A gente tem que prestar atenção que quando a gente aplicar uma máscara, a gente tem que retirar todo o produto, né? Algumas, a gente tem a questão dessa máscara hidroplástica, que é uma máscara também que é melhor, assim, digamos, para a pessoa retirar, que não suja muito, mas às vezes a gente tem uma dificuldade maior em estar retirando ela, né? Que ela adere tanto na pele que às vezes não consegue retirar facilmente. Já mudou muito essas hidroplásticas, já está mais evoluída agora, que já está com mais facilidade de tirar, que não deixa tanta bagunça, né? E não faz também você ficar lá limpando a pele o tempo inteiro, ela já sai sequinha inteira. Igual eu falei, facilita a retirada, facilita o manuseio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta desse tipo de máscara, né? Tem um tratamento de flacidez ali, que ela dá uma esticada, você sente igual a argila quando seca, você sente um efeito lifting na pele. Tem também os ativos despigmentantes, né? Que aí a gente já sabe que medicamentos são substâncias que vão... tem que ter ali a Anvisa, tem que ter toda a regulamentação específica, deve ser estudos, né, terapêuticos, enfim. E aí a gente tem a questão do cosmético, do dermocosmético, né? O cosmético são os produtos que não vão danificar, que não vão modificar a estrutura celular ali. E o dermocosméticos que o que a gente espera dele é que ele sim modifique a camada mais profunda, que permeia com ativo específico, que contenha algo em específico que a gente queira permear na pele. O veículo vai depender se ele é sérum, gel ou creme, vai depender do tipo de pele que eu vou estar trabalhando ali, para eu saber qual que é mais adequado. O princípio ativo, ele pode ser lipolítico para questão de melhora do viço, pode ser clareador, então vai depender qual que é o princípio ativo. A gente tem vários, pode ser usado tanto no pré-tratamento ou no pós, né? Pode ser usado também como home care. E é isso, meninas. Olha a Fran, Isabela, Gracinha, gente. Meninas, na semana que vem vocês têm interativa. Essa semana começa as interativas. Vocês fazem interativa? Vocês vão fazer alguma prova da Croton? Eu acho que Mariana. E aí, na outra semana, na segunda-feira, viu, Mai? Dia 15, a gente tem a prova. Eu ainda vou ver com a Renata como é que vai ser essa questão da prova, do link, né? A prova já está pronta. Mas, por exemplo, o link onde que se eu vou pôr no ar, se eu vou mandar para vocês. Enfim, aí eu vou ver como é que vai funcionar. E aí eu te dou um retorno. Mas dia 15 é a nossa prova. Vai ser igual da outra vez, vocês vão fazer, e eu vou ficar aqui online se caso tiver alguma dúvida. Uhum. E no mais é isso. Acabou o semestre, acabou as aulas, acabou tudo. Acabou. Vamos nos encontrar na prática. Só Deus sabe quando o MEC liberar, quando tudo for liberado. Vai ser em breve, em nome de Jesus. Será? Eu creio. Você passou para as meninas, Maiara, o contato da menina da argila? Eu acho que eu passei. Pelo que eu me lembro, eu passei. Ah, então tá bom. Então é isso aí, meninas. Reta final. Focar no baile da formatura. Nossa, tô tensa com esse baile. Você acha que vai ter baile em agosto? Eu acho que não. Não, também acho que não. Mas vai ter, né, minha filha? Nem que for no ano que vem, né? Pelo amor de Deus. Não, baile vai ter. O momento vai ter.
Em nome de Jesus. Mas, igual as meninas, ô Maiara, igual as meninas que formaram, que ia ter o baile ia ser em abril. Ô, dó. Não teve até hoje, nem tem previsão, minha filha. Isso é o maior problema, né? E a comissão de formatura suas não falou nada? Eu sou da comissão, né? O pessoal do negócio está esperando. Como não tem decreto, aí eles falaram o seguinte, que se liberar, se o governo liberar, eles vão fazer o baile. Se não liberar, vai ser adiado. Mas Na verdade, eu acho que não vai liberar, não. Na verdade, tudo foi adiado, né? Formatura adiada, aula prática adiada, final de semestre adiado. Foda, né? Mas oremos. Oremos e iremos. Amém, isso aí. Então tá, Ari. Estou com Então, morrendo de saudade. Vai lá na clínica me ver. Pode deixar que eu vou. Não, não dou abraço. Se me abraçar. Não vou te dar abraço. Não sou obrigada. Não gosto. Ai, tá bom. Te dou um aperto de mão, já tá bom o suficiente. A Fran postou uma foto da barriguinha dela, gente, toda saliente. Que gracinha. Eu vi. Achei bonitinho também. Estamos babando na sua barriga, Franciele. Deve estar dormindo, sabe? Meninas, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou por aqui. E nos encontramos em breve nas práticas. Então tá. Beijo, Ari. Tchau. Beijo com Deus. Com Deus também.